Olá, irmão e irmã. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós faremos a leitura a partir do versículo 10. E diz assim o texto bíblico: E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? E ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar, outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhe disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Eu começo essa reflexão fazendo menção a outro texto bíblico registrado no Evangelho de Lucas, quando um fariseu e um publicano vão ao templo com o propósito de orar. Na oração do fariseu, nós podemos perceber a forma, como que ele se apresenta diante de Deus e declara tudo o que é, ou tudo o que pensa ser, na sua oração. Na oração do publicano, prevalece o conteúdo, não a forma. No seu modo de se pronunciar, no seu modo de se colocar, na sinceridade de suas palavras, o conteúdo de uma vida que procura reconhecer as suas falhas, o seu pecado e por isso pedir perdão a Deus. Eu faço menção a este texto bíblico, irmãos e irmãs, já aqui no início da nossa reflexão, porque ao longo dos meus 21 anos dentro da igreja cristã, em linhas gerais, penso que a religiosidade contemporânea tende a valorizar muito mais as formas do que o conteúdo. E para exemplificar melhor o que eu quero dizer, sem comprometer ninguém, vou falar das minhas próprias incoerências no que diz respeito a essas questões, onde eu, por certo, valorizei muito mais as formas do que o conteúdo. Por exemplo, eu aprendi que deveria orar de joelhos ou então com as mãos erguidas, mas ainda tenho receios de colocar todas as questões que permeiam o meu coração de forma sincera, franca, com muita clareza diante de Deus, quando me ponho a conversar com Ele. Eu aprendi que deveria andar com a Bíblia embaixo do braço para ser reconhecido como crente, mas receio que as muitas coisas ensinadas por Jesus na Bíblia ainda sejam negligenciadas por mim. Eu aprendi, irmãos e irmãs, que deveria ir à escola bíblica dominical e também voltar para ir ao culto vespertino, mas eu receio que na liturgia da minha vida cotidiana o culto a Deus não aconteça de forma regular. Eu aprendi que deveria deixar de ouvir as músicas do mundo, de dançar as danças do mundo, mas eu receio que este meu afastamento das coisas do mundo, como se do mundo tudo não fosse, tenha ocorrido de forma irrefletida, jogando a água da bacia fora junto com o bebê dentro. Já ouviram essa expressão? Esse ditado popular?
Eu aprendi, irmãos e irmãs, sobre soteriologia, sobre escatologia, sobre pneumatologia e, como bom presbiteriano, dentre as várias doutrinas, a mais instigante, eu aprendi sobre predestinação. Mas eu receio que eu não tenha ainda aprendido o suficiente sobre a predestinação de servir ao próximo de forma indistinta. Aprendi mecanicamente as formas, mas receio que muitos conteúdos ainda precisam ser melhores assimilados. Há tempo, irmão e irmã, quero dizer o seguinte: não estou aqui ignorando a importância de algumas formas, mas apenas afirmando e reafirmando que as formas não têm razão de ser em si mesmas, mas fazem sentido quando apontam e quando estão a serviço do conteúdo. Portanto, dentro da série de mensagens que nós estamos meditando ao longo do mês, eu quero meditar com vocês nessa noite a partir do seguinte tema: é tempo de aprendermos as novas normas para o novo normal. No novo normal, valorizemos mais o conteúdo que as formas. No novo normal, valorizemos mais o conteúdo que as formas. Os religiosos a quem Jesus se dirigia observavam de maneira rigorosa alguns rituais. Eles não comiam sem lavar as mãos, sem que as mãos estivessem muito limpas. Não se alimentavam em vasilhas sem que essas vasilhas fossem antes muito bem lavadas também. É interessante dizer também que essas observâncias tinham muito mais a ver com rituais sacerdotais que foram impostos então ao povo como um todo, do que uma preocupação explicitamente higiênica. Assim, no cotidiano da vida, as pessoas se mostravam mais ou menos religiosas, mais ou menos impuras, na medida em que demonstrassem também publicamente essas práticas ou não, essas práticas rituais de limpeza ou não. Percebam então o perigo que a prática religiosa trazia para a vida dos religiosos, o perigo da soberba, o perigo da vanglória por se acharem mais puros e mais santos por causa de algumas práticas. E é para confrontar essas práticas que apontavam para uma forma de religiosidade farisaica sem conteúdo que realmente agradasse a Deus, que Jesus afirmou o seguinte: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Isso sim contamina o ser humano como criação de Deus. Jesus está aqui nos chamando a atenção para o fato de que, muito mais importante que a forma da nossa religiosidade, é o conteúdo da nossa espiritualidade. A nossa liturgia pode ser linda, mas se não glorificar a Deus, é mera forma sem conteúdo. As nossas orações podem ser lindas, mas se não forem sinceras, são meras formas sem conteúdo. A nossa pregação pode obedecer aos critérios de uma boa homilética, mas se não arder o coração do pregador e os corações dos ouvintes, mera forma sem conteúdo. Neste novo normal em Cristo, irmãos e irmãs, uma nova norma se impõe a cada um de nós. Valorizemos mais o conteúdo que as formas. Em segundo lugar, no novo normal não basta aderir, mas é preciso que compreendamos a lógica de Jesus. Os discípulos eram bons observadores. Enquanto Jesus falava, eles consideravam as reações e perceberam que os fariseus ficaram incomodados. Na verdade, ficaram escandalizados.
Afinal de contas, as palavras de Jesus tinham aqui por objetivo destruir toda uma construção religiosa que apontava para práticas que não tinham valor espiritual algum. Entretanto, apesar da precisa observação dos discípulos, eles próprios não haviam entendido as palavras de Jesus. Eles não mais praticavam aqueles rituais de purificação, mas também não estavam em sintonia com Jesus. Eles não praticavam os rituais de purificação, mas também não estavam plenamente esclarecidos a respeito desta nova doutrina que Jesus acabara então de ensinar, de anunciar. Os discípulos, juntos a Jesus, já não se sentiam mais obrigados a um ritual de tamanha rigidez religiosa. Se sentiam libertos disso tudo. E percebam que foi exatamente a postura dos discípulos que levantou a discussão. Se você ler um pouquinho antes, os fariseus se achegam e perguntam por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes da alimentação. Como filhos dessa religiosidade do antigo normal, eles deveriam fazê-lo, mas eles não mais se submeteram. Mas estes mesmos discípulos precisariam entender com profundidade o que significava ser contaminado pelo que saía e não pelo que era ingerido pela boca. Pode ser, irmãos e irmãs, que já não nos submetamos a algumas regras que nos foram ensinadas e que hoje consideramos sem sentido algum. Pode ser que as mulheres usem calças sem constrangimento. Pode ser que os jovens toquem bateria sem retaliação. Pode ser que dentro da nossa denominação, pelo menos as mulheres ocupem cargos de forma semelhante aos homens sem nenhuma discriminação. Pode ser que tenhamos uma nova visão e aceitação sobre tantas outras coisas que antes, por questões igualmente religiosas, nós rejeitássemos. Mas pode ser também, irmãos e irmãs, que tenhamos nos libertado de tantas formas, mas não tenhamos aprendido profundamente sobre os conteúdos necessários para uma vida genuinamente cristã. Pode ser que já não nos escandalizemos com coisas que antes nos escandalizavam, mas de igual modo pode ser que a lógica de Jesus não tenha sido plenamente assimilada por nós. Se este é o seu caso, como é o meu caso, em muitos aspectos ainda, não tenhamos vergonha de nos achegarmos a Jesus e perguntarmos para Ele: Jesus, explique-nos aquilo que o Senhor havia dito antes. Para usar aqui a expressão que aparece na Bíblia, a linguagem de hoje, explique-nos aquilo que o Senhor havia dito antes. Esse negócio de comer e não se contaminar, explica para a gente. Explique para nós essa norma para este novo normal, porque nós estamos sedentos de conteúdo. E Jesus, irmãos e irmãs, por certo, nos dirá o seguinte: no novo normal, façamos asepsia das mãos, mas também do coração. Façamos asepsia das mãos, mas também do coração. No contexto em que Jesus falou, não havia uma pandemia como o coronavírus que ameaçasse a vida. Se houvesse, por certo, ele diria o seguinte: lavem muito bem as mãos. Todos os utensílios da casa, as coisas que vocês compram nos mercados, por uma questão de higiene, mas por uma questão religiosa, lavem o coração de vocês. Lavem a mente de vocês de tudo aquilo que contamina a vida humana. Jesus elenca aqui no texto bíblico 7 coisas que saem do nosso coração e que contaminam todo o nosso ser.
Por certo, querido irmão e irmã, Jesus não estava aqui sendo exaustivo, pois existem muitas outras coisas que saem do coração humano e que nos contaminam, mas o que ele apresenta como síntese de todo o mal que brota do coração deixa claro o quanto nós precisamos ser purificados para que vivamos melhor em sociedade e para que Deus seja exaltado em nossa espiritualidade. Vivemos em um país majoritariamente cristão. As estatísticas vão dizer que mais de 60% da população brasileira se declara cristã, seja de vertente católica ou evangélica. Ainda assim, cotidianamente em nossa sociedade, nós contemplamos que somos uma sociedade que se mata, que se adultera, que se prostitui, que prejudica o próximo, que planeja contra o próximo. Um importante teólogo, pensador, disse certa vez que vivemos num país que foi cristianizado. Agora, este mesmo país que foi cristianizado precisa ser evangelizado. Os religiosos que valorizavam a forma precisariam, então, no contexto de Jesus, serem evangelizados para que aprendessem sobre o conteúdo apresentado por Jesus. E eu penso, irmão e irmã, que isso se aplica ao cristianismo brasileiro de forma geral. E eu penso o seguinte: a começar em mim, esta evangelização. Em tempos de Covid-19, façamos a asepsia das mãos, tomemos todos os cuidados necessários, mas façamos constantemente a asepsia do nosso coração para que possamos expressar não apenas o cristianismo, mas o evangelho que chegou até nós, gerando então novidade de vida. Eu termino essa reflexão dizendo o seguinte: falei lá no início sobre algumas das minhas incoerências em minha trajetória cristã. Eu venho percebendo nessa trajetória o quanto eu sou, o quanto eu fui influenciado religiosamente a valorizar mais a forma do que o conteúdo. O quanto sou, o quanto fui influenciado religiosamente a parecer mais, mesmo que eu não seja tudo aquilo. O quanto sou, o quanto fui influenciado religiosamente a valorizar os dogmas, as doutrinas e a ignorar a essência daquilo que Jesus veio ensinar, que é a urgência de um coração regenerado, um coração transformado para que Deus seja exaltado. Um importante teólogo da nossa tradição reformada disse que tradição é a fé viva dos que já morreram e tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Assim, eu penso que a tradição que nos legaram aqueles que vieram antes de nós não pode ser esquecida, não pode ser abandonada, mas compete, por outro lado, irmãos e irmãs, a cada um de nós analisarmos se o nosso modo de ser cristão carrega um tradicionalismo que nos engessa, que nos aliena da verdadeira vontade de Deus e que impede que a vida em sua plenitude seja experimentada. No novo normal, que para além das formas, nos importemos com os conteúdos que podem gerar vida em abundância. No novo normal, que os conteúdos apresentados por Jesus sejam profundamente assimilados por nós e que não tenhamos receio de nos assentarmos aos seus pés para aprendermos e, se for necessário, reaprendermos o que for importante para que a essência do cristianismo seja colocada em prática por nós. Portanto, querido irmão e irmã, no novo normal, que o nosso coração,
esteja disponível para transformações que o Espírito Santo de Deus quer promover, de modo que, tal qual o cuidado tão necessário, o cuidado higiênico tão necessário para a nossa vida como um todo, experimente a cada dia uma espiritualidade que faça sentido, que dê sentido para a vida de alguém e que assim favoreça o crescimento do reino de Deus aonde quer que Deus nos enviar. Que Ele assim nos ajude e nos abençoe e que o novo normal chegue sempre a cada um de nós. Amém.